A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a este último devocional da série Discernindo a Voz de Deus. Ô glórias! Chegamos ao fim e o episódio de hoje é Vivendo Expectativas Maiores em Deus. Aleluias! Ontem nós falamos sobre o sim do Senhor, a obediência que libera maravilhas nas nossas vidas. Mas hoje nós estamos encerrando a nossa série e eu creio que Deus falou profundamente conosco ao longo dessa jornada. Temos aprendido muito aqui acerca dos planos de Deus, de discernir sua voz. Mas hoje nós vamos falar de algo que vai elevar a nossa fé. Porque quem aprende a ouvir a voz de Deus, aprende também a esperar coisas maiores dele. Deus não deseja que vivamos presos ao medo, à incredulidade, nem à sua limitação. Ele quer nos levar a algo novo, um nível superior espiritual. Olha que lindo, meus irmãos. Mas antes de iniciarmos, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com amigos e familiares também e curta a nossa mensagem em nome de Jesus. Você também pode nos seguir, o nosso perfil Grupo de Oração Ebenévia pelo Spotify. Também gostaria de dizer aos irmãos que o link para o e-book desta série a pedido de pessoas já está disponível aqui na descrição no playlist. Amém? Você vai no nosso canal e busca o playlist com todos os devocionais dessa série e também o acesso ao link livre, meus irmãos, para que você possa estar revendo o conteúdo e compartilhando. Se você aprendeu algo que impactou a sua vida aqui, assim como a minha foi impactada com o estudo deste livro e meditação na palavra, hoje eu compartilho com os meus irmãos algo que transformou a minha vida. Amém? Ô glórias! Mas vamos ler as nossas Bíblias em Efésios 3:20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse versículo revela algo poderoso. Deus não trabalha limitado às nossas expectativas. Eu e você, nós pensamos pequeno, meus irmãos. Mas Deus, ele continua sendo grande. Nós enxergamos o nosso limite, mas Deus, ele continua vendo possibilidades. E aquilo que parece impossível para você, continua sendo possível para Deus. Não limite o nosso Deus grandão. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não pedimos bem, não sabemos pedir. Deus, ele é Deus grande. Muitas vezes você pede: eu só queria isso assim pequenininho. E Deus tem algo tão maior para você, meu irmão. Ele conhece o seu coração. Deus, ele faz além do esperado. Ele ultrapassa a sua expectativa humana. Eu já tive momentos onde Deus me surpreendeu. Ele deu algo muito maior do que o que eu esperava. E não estou falando só de bênçãos terrenas, não, meus irmãos. De coisas materiais. Eu estou falando de bênçãos espirituais. Muitas vezes nós colocamos limites naquilo que Deus pode fazer porque nós olhamos com o quê? Com os nossos olhos, as nossas condições humanas. Não, isso não é possível. A sua realidade, o seu recurso, a sua fraqueza. Mas Deus, ele não vê isso. Ele não depende da sua capacidade humana para agir, porque Deus é Deus. Olha o que a palavra diz em Lucas 1:37. Porque para Deus, nada será impossível. Olha essa palavra, nada. Deus é Deus e Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, meus irmãos. Muito além do que você pensa e pede. Muitas vezes você está olhando para a situação que você está enfrentando agora e pensando: não, isso não tem mais jeito. Nunca vai mudar. É impossível, eu já esperei demais. Eu não consigo enxergar mais. Senhor, onde estão as tuas promessas? Talvez você tenha um familiar encarcerado.
seja espiritualmente ou fisicamente. Meu Deus, eu não vejo saída. Um relacionamento, um matrimônio que está chegando ao fim e você fala, Senhor, e agora meu casamento? Um filho que está perdido talvez nos vícios e você não entende mais, você não sabe como. Deus manda te dizer nesta manhã que Ele ainda faz milagres e que Ele continua trabalhando mesmo quando não consigamos enxergar. O Senhor ainda transforma histórias. Ele ainda abre portas impossíveis. Nós podemos ver através de exemplos bíblicos. Sara achava impossível gerar um filho naquela idade. Abraão já estava avançado. Não havia esperança falando humanamente. Mas Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Porque quando Deus decide agir, a limitação humana não impede o propósito dele. A palavra nos diz, quem impedirá o agir do Senhor? Eu? Você? A sua circunstância? Mas missionária não tem jeito. E quem disse que Deus trabalha no natural? Meus irmãos, o sobrenatural, ele é de Deus. Eu não tenho visto nenhum dia na minha vida as promessas de Deus se cumprirem, o extraordinário de Deus se cumprir, que dependeu de mim. O cenário era não dá certo. Mas todas as vezes que Deus me surpreendeu, foi com o extraordinário. E com a sua vida não é diferente. Então somente crê. Aquele que crê vê a glória de Deus. Os sinais seguem os que creem. Tenha fé. Mas a fé, ela cresce com intimidade. Quanto mais ouvimos Deus e obedecemos, mais nós aprendemos a confiar nele. Quando caminhamos com Deus, nós começamos a lembrar o que Ele já fez. As portas que se abriram ou não abriram. As vezes que Deus te sustentou. E os milagres que você já viveu. A sua memória espiritual, ela fortalece a nossa confiança. Lembre-se, meus irmãos, a sua memória espiritual. Se você se encontra em uma situação que você acha que é impossível, volta um pouco na sua vida e começa a lembrar o que foi que Deus já fez. Como foi que Deus fez? Aí você vai se lembrar, é bem verdade que Deus não mudou, então eu vou esperar. Quem vive longe da presença de Deus é dominado pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida. Eu não duvido do poder de Deus. Talvez essa situação missionária, mas essa porta, essa situação, estava tudo certo e de repente, não. Deus não trabalha assim. Quem permanece perto de Deus aprende a descansar. Mesmo que vocês não estejam entendendo, você precisa continuar confiando. Porque você já conhece o caráter do Senhor. Eu estou esperando no Senhor com paciência. Eu sei que a promessa dele se cumprirá porque ele não é Deus que mente. Para a sua reflexão de hoje, meu irmão, a fé não cresce apenas ouvindo mensagens. Sim, que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas a fé ela também cresce convivendo com Deus. Não é só ouvir, é conviver com Ele. Quanto mais presença, mais confiança. Quanto mais intimidade, mais segurança espiritual. Não é assim no nosso matrimônio ou com nossos filhos? Quanto mais você convive, mais você sente a presença daquela pessoa, mais confiança você tem nela. E ali Deus vai te conduzir a um novo nível espiritual. Você vai começar a discernir a voz dele em tudo. Discernir a voz de Deus muda tudo, meus irmãos. Faz toda a diferença. É muito lindo ouvir o Senhor falar, mas mais lindo é obedecer. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nossas decisões mudam. A nossa visão muda. O nosso coração muda. As nossas prioridades mudam, ou seja, a sua vida muda. Por quê? Porque a voz de Deus, ela nos transforma por dentro. Como assim, missionária? Talvez antes você era uma pessoa que agia por impulso, tomava decisões precipitadas, baseadas nas suas emoções. Talvez você era alguém que vivia ansioso,
ou se guiava apenas pelo que você via. Mas quando você começou a discernir a voz de Deus, então você começa a aprender a esperar, a ter paciência, confiar, depender de Deus e melhor, você começa a buscar a direção espiritual. Não, espera aí. Primeiro vamos orar, vamos ler a palavra, vamos esperar que o Espírito Santo me dê o discernimento. Lembrem-se, nem tudo que é bom é lícito. Nós já falamos aqui. É muito forte isso, meus irmãos. Pedro, ele era impulsivo, instável, mas depois que ele começou a caminhar com Jesus, a vida dele foi transformada. A presença de Deus, ela leva pessoas comuns a um novo nível espiritual. Quem anda com Deus nunca permanece igual. Quanto mais você descer a casa do oleiro, mais intimidade você terá com o Senhor. Deus vai falar com você de maneira, meu Deus, meus irmãos, extremamente audível ao seu coração. Lembre-se da linguagem espiritual de Deus. Cada um tem a sua. Deus fala de forma individual ao seu coração. Mas você só vai aprender a discernir essa voz se você passar tempo com o Senhor. Um outro ponto importante. A jornada nunca termina. Essa série de 14 episódios termina hoje. Mas a sua caminhada com Deus continua. Sempre existe mais profundidade para viver com o Senhor. Sempre existe mais intimidade, mais crescimento, mais maturidade, mais revelação e mais transformação para ocorrer. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes. Clama-me a mim. Olha o que Deus fala, coisas grandes que não sabes. O nosso Deus, ele quer além do que você espera. Deus tem muito mais para revelar aos que permanecerem buscando a sua presença. Muitos querem aquela resposta profunda. Meus irmãos, você não vai conseguir se você não tiver essa intimidade. Ah, mas eu não tenho tempo, eu prefiro pedir para alguém orar por mim e me revelar. Deus não trabalha assim. Nós temos aprendido da relação espiritual. Ele quer te revelar o oculto, o profundo, o escondido. Deus não quer deixar seus filhos andando. A palavra diz que Ele é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a sua palavra. O Senhor Jesus quer te revelar o profundo, mas é necessário que você o busque e permaneça buscando. Não pare no nível espiritual que você está hoje. Desça mais, não fique só na superfície. Continue buscando, continue orando, medita na palavra do Senhor. Lembre-se do nosso jejum do ruído, dos 15 minutos, dos 30, não sei, um versículo, vá aumentando um capítulo. Continue buscando intimidade com o Senhor para que você venha discernir sua voz, desenvolva essa intimidade com Ele. Deus tem tanta coisa maior para fazer, meus irmãos. Deus quer se revelar tanto para você. Talvez você começou essa série apenas querendo aprender sobre o discernimento. Talvez esse título te chamou a atenção. Eu confesso, eu também, discernindo a voz de Deus. Nossa, que interessante. Mas Deus talvez esteja chamando você para algo muito mais profundo. Ele não quer que você só aprenda a discernir a sua voz. Ele quer que você o conheça verdadeiramente, porque o discernimento ele vai passar a ser automático. Ele é um fruto de conhecer Deus. Oh, glórias! Porque ouvir a voz de Deus não é apenas uma experiência espiritual. Ela é uma vida inteira de caminhada com o Senhor. E a conclusão geral dessa série é: nós aprendemos que ao longo dessa jornada nós podemos confiar no Senhor, que Deus fala, a sua voz pode ser discernida, a intimidade com Ele vai gerar clareza, a obediência a Deus vai liberar propósito na sua vida e que a confiança fortalece a fé. Mas acima de tudo, desses 14 episódios, Deus deseja
relacionamento conosco. Meus irmãos, que essa série não seja apenas conteúdo para você. Não só ouvir a voz da missionária Luciana falando nesses 14 devocionais, mas que verdadeiramente haja uma transformação espiritual. Eu te convido a olhar esse material, o e-book. Olhe o nosso playlist, alguma das séries, voltem a ouvir. Eu já li esse livro 3 vezes. E essa é a 4ª vez que Deus continua falando ao meu coração quando eu vou gravar os devocionais. Ou seja, a jornada espiritual ela não para. O nosso desejo é que você realmente aprenda a relacionar-se com o Senhor, a conhecer, porque o discernir da voz dele vem com o conhecer. Amém, meus irmãos? Eu te convido a fazer a nossa oração final desta série. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos se possível, amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado. Meu Deus, muito obrigada por esta jornada espiritual. Eu te louvo e te agradeço, porque assim foi comigo. E eu te louvo e te agradeço por ter dito sim, Senhor. Eu passarei essa jornada espiritual para o teu povo. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nos ensina a ouvir tua voz com clareza, nos ajuda a discernir tua direção diariamente, mas nos leva a um novo nível de intimidade, muito mais que discernir a tua voz, te conhecer, que nunca percamos a sensibilidade espiritual e que nunca deixemos de buscar a tua presença, Senhor. Pai, continua fortalecendo a nossa fé, o nosso discernimento e a nossa caminhada contigo, Pai. E que nós possamos viver expectativas maiores em Ti. Meu Deus, abençoa a vida de cada ouvinte deste canal. Todos aqueles que acompanharam uma, 2 ou todas as séries, meu Deus. Toca, papai. Transforma. Desperta teu povo para essa intimidade. Que eles possam sentir o quão maravilhoso é te conhecer, Deus. Não só discernir a tua voz, mas dizer, eis-me aqui, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Se essa série falou com você, curta, compartilha com alguém e se inscreva aqui no nosso canal. Oh, glórias! E que você possa dizer, Senhor, quero te ouvir sempre. Amém, meus irmãos? Muito obrigada de coração a todos vocês que têm acompanhado não só essa série, mas os nossos devocionais. A partir de amanhã, sexta-feira, nós estaremos dando início a uma nova jornada espiritual. Oh, glórias! Uma novidade para os meus irmãos na sexta-feira, em nome de Jesus, porque a obra não pode parar. Lembre-se, discernir a voz de Deus é continuar a jornada espiritual com Ele. Amém? Deus abençoe seu dia, fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã no nosso próximo devocional. Deus abençoe.